Boa tarde, alunos. Estamos aqui nessa época de pandemia para mais uma aula, né? Esse material que nós estamos disponibilizando aqui tem um resumo de tudo que será dito aqui lá no Google Classroom. Você vai lá e você tem um material de pesquisa e tem umas questões que foram propostas, 5 questões para serem resolvidas. Aqui nós iremos fazer um pequeno resumo do conteúdo, da teoria e resolver 4 exercícios que vão possibilitar vocês a fazer as atividades que estão postadas lá. Então, o assunto que nós iremos tratar é fluxo de calor, né? A gente viu que calor é energia térmica em trânsito. É um tipo de energia que atua alterando a temperatura do corpo e que passa, né? E é sempre preferencial, a passagem do calor é espontânea, indo do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa é a transferência espontânea de calor. E essa transferência de calor, ela se faz através de fluxo de energia, de fluxo de calor ou fluxo de temperatura. E quem primeiro estudou esse fenômeno foi um cientista, um físico e matemático francês, Jean-Baptiste Fourier. E aí Fourier criou a lei de Fourier, que é a lei que trata do fluxo térmico. O que é que diz essa lei de Fourier? Está lá escrito no material que foi disponibilizado para vocês, né? Só ir lá e olhar. Mas vamos aqui descrevê-la. A lei de Fourier diz o seguinte, que um fluxo térmico ele é proporcional à variação de temperatura e à área da seção transversal que ele atravessa. Então o fluxo de calor, quanto maior uma área pela qual ele atravessa e quanto maior a diferença de temperatura a que essa área está submetida, maior será o fluxo térmico. Eles são diretamente proporcionais. E inversamente proporcional à espessura. Quanto mais espesso, quanto mais grosso for a superfície que o calor atravessa, menor será o fluxo térmico. Então ela é proporcional à temperatura e à área, inversamente proporcional à espessura. Ora, fluxo térmico, ele pode ser definido quanto a quantidade de calor dividido pelo tempo. Calor dividido por tempo. A quantidade de calor que é transmitida dividido pelo tempo que ele leva para se propagar. Isso é fluxo térmico. Então, as unidades de fluxo térmico é watt por segundo. Watt é por segundo. Ou joule por segundo. São unidades de energia. Então, essas são as unidades. Fourier, ao criar a teoria dele, ele precisava transformar essa lei em uma lei matemática, em uma equação matemática. Veja bem, para transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, é preciso que haja uma constante, é preciso definir uma constante. E ele definiu um negócio chamado K, que ele chamou de constante de condutibilidade, constante de condutibilidade térmica. Ele pegou vários materiais, ensaiou esses materiais, fez experimentos com esses materiais e determinou uma constante, um valor associado a esse material que determinava como era a transferência de calor através desse material. Obviamente, corpos com alta constante de condutibilidade térmica são considerados corpos bons condutores de calor. Corpos que têm uma baixa condutibilidade térmica são corpos considerados mal condutores de calor. E ainda existem alguns corpos que têm uma condutibilidade
um coeficiente de condutibilidade, uma constante de condutibilidade tão pequena que é desprezível, é bem próximo a zero. E aí nós vamos dizer que esses corpos são isolantes térmicos. Não existe um isolante térmico perfeito, um isolante térmico que tem uma condutibilidade zero. Eles têm condutibilidade muito próxima a zero. E hoje um dos melhores isolantes térmicos que existe é o gelo. O gelo é o material que tem a menor condutibilidade térmica de todos os outros materiais. Então é o melhor isolante térmico, embora não seja perfeito, né? Mas tem uma baixa condutibilidade e transmite muito pouco calor. Então, baseado nisso, o Fourier ele vai e define fluxo térmico agora não em função do calor, porque fluxo térmico pode ser calor dividido pelo tempo, mas em função da superfície ou da área que esse calor atravessa. E aí ele transformou as proporcionalidades em uma fórmula matemática, onde ele disse que o fluxo térmico é igual a constante de condutibilidade vezes a área que o calor atravessa vezes a variação de temperatura que essa área está submetida dividido pela espessura dessa área. Então, calor diretamente proporcional à área e à temperatura e inversamente proporcional à espessura. Tá aí as conclusões de Fourier, tá aí a lei de Fourier. Então, mencionada essa lei de Fourier e mostrada aqui as equações de fluxo térmico, nós iremos resolver agora algumas questões para tornar isso mais visível para você, para que você entenda melhor essa equação aí, essas formulações aí. Então, eu vou resolver aqui 4 exercícios. Na aula de hoje nós vamos resolver 4 exercícios e depois você vai lá no material, vê lá o conteúdo que está disponibilizado e resolve os exercícios. Então, a primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele a 33 graus e o ambiente a 0 graus Celsius? Então o que é que acontece? Tem lá uma pessoa deitada. Ela está coberta por um cobertor. Aqui embaixo do cobertor, o corpo da pessoa é 33 graus Celsius. Aqui fora é 0 graus Celsius. Logo, a variação de temperatura é de 33 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. A constante de condutibilidade foi dada como é que é 0,00008 calorias por segundo vezes centímetro vezes graus Celsius. Veja que as unidades de medida de comprimento devem ser em centímetros, porque o coeficiente está em centímetros. Aí ele diz que 1 metro quadrado de um cobertor. Então, a área é igual a 1 metro quadrado. Só que veja que a unidade tem que estar em centímetros. Então, eu tenho que transformar de metros quadrados para centímetros quadrados. Metro, decímetro, centímetro. Então, de metro para centímetro, eu tenho que deslocar a minha vírgula. Como é quadrado, eu vou deslocar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Centímetros quadrados. Então, o metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Isso é a área. A espessura é 2,5 centímetros. Espessura 2,5 centímetros. Então eu tenho a variação de temperatura, tenho K, tenho área e tenho a espessura. Veja que ele quer o quê? A quantidade de calor. Então eu sei que fluxo térmico é igual a Q
dividido pelo tempo. O tempo também ele me diz. Ele quer saber quanto é essa quantidade de calor em uma hora. Mas veja que o tempo tem que estar em segundos. Uma hora é 3.600 segundos. Então o tempo é esse. Então eu tenho o tempo e quero saber o que, mas eu não tenho fluxo de calor. Então a primeira coisa que eu tenho que calcular é qual é o fluxo de calor. Então o fluxo de calor vai ser igual. Quando eu souber o fluxo de calor, eu vou saber a quantidade de calor que foi transmitida. Então o fluxo de calor, ele é dado por essa fórmula. K, que é a constante, vezes a área, vezes a variação da temperatura, dividido pela espessura. Então isso aqui, o fluxo de calor vai ser igual. Quem é o meu K? 0,00008 vezes a área, que é 10.000, vezes a variação de temperatura, que é 33, dividido pela espessura, que é 2,5. Então o fluxo vai ser igual. Ora, multiplicar por 10.000 é deslocar a vírgula 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é 0,8 vezes 33 dividido por 2,5. Aí eu pego 0,8 e multiplico por 33. 3 vezes 8, 24, 2. 3 vezes 0 é 0 e 2 é 2. 3 vezes 8, 24, vão 2. Dá 264 com uma casa decimal. Daria aqui 26,4 dividido por 2,5. Ao fazer essa divisão, eu tenho que o fluxo é igual a 10,56 calorias por segundo. Olha, isso aqui é a quantidade de calor em um segundo. Só que ele quer saber quanto é o calor transmitido em uma hora. Então a quantidade de calor vai ser a quantidade de calor de um segundo, 10,56, vezes 3.600 segundos. Que é o valor de uma hora. Uma hora é 3.600 segundos. Então a quantidade de calor em um segundo, 10,66. Em uma hora eu vou ter 10,56 vezes 3.600. Então a quantidade de calor que eu terei será de 38.016 calorias. Em uma hora, esse cobertor, ele permite que o corpo transfira para o ambiente 38.016 calorias. Então essa foi a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Um vidro plano com coeficiente de condutibilidade. Primeira informação que eu tenho, coeficiente de condutibilidade. 0,00183 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Tem área transversal, a área 1.000 centímetros quadrados. Coeficiente centímetro, área em centímetros quadrados. Tudo ok. E espessura. Espessura aqui é igual a 3,66 milímetros. Veja que a espessura está em milímetros, mas a área e o coeficiente estão em centímetros. Então eu tenho que transformar. Se eu quero ir de milímetros para centímetros, é centímetro, milímetro. Então eu vou voltar a minha vírgula uma casa decimal para a esquerda. Então é 0,366 centímetros a espessura.
Ele diz que o fluxo de calor é de 2.000 calorias por segundo. E ele quer calcular a diferença de temperatura entre as faces deste vidro. Ora, ele quer exatamente a diferença de temperatura. Ora, fluxo é igual a K vezes a área, vezes a diferença de temperatura, vezes a espessura. E é exatamente essa diferença de temperatura que ele quer que eu calcule. Então eu vou substituir. O fluxo de calor é 2.000. É igual a K, que é 0,00183, vezes a área, que é 1.000, vezes o ΔT, que é o que eu pretendo calcular, que é o que eu quero saber, dividido pela espessura, que é 0,366. Esse 0,366 está dividindo, eu passo ele para o primeiro membro, ele vai passar multiplicando. Então eu vou ter 2.000 vezes 0,366 é igual. Fazendo logo essa conta, isso aqui vezes 1.000, essa vírgula vai deslocar 3 casas decimal. Então isso aqui é 1,83 vezes o ΔT. 2.000 vezes aquilo ali. Então 0,366 vezes 2.000. Isso aqui dá 732. Igual a 1,83 ΔT. Então, ΔT é igual a 732 dividido por 1,83. Fazendo essa divisão, eu vou chegar que ΔT é igual a 40. Quando eu dividir isso aqui por isso aqui, vai dar 40 graus Celsius. Isso é a nossa segunda questão. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Uma barra de alumínio, novamente eu tenho o K aqui, é 0,5 calorias segundo centímetros graus Celsius. Está em contato em uma extremidade com gelo em fusão. Está aqui o desenho, ó, o gelo de fusão e do outro lado a água fervendo. O que é que vai acontecer aqui nesse... Esta água fervendo, ela vai transmitir calor para o gelo, porque o calor sempre vai, preferencialmente, do corpo mais quente para o mais frio. Então, a água vai ceder calor. Quando ela cede calor, ela muda de estado físico, porque ela está num estado de latência, ou seja, ela está numa transformação, numa passagem, numa mudança de estado físico. Então, quando ela perde calor, ela condensa, ela volta ao estado líquido. Então, vai ter uma parte da água que vai voltar ao estado líquido, porque está perdendo calor, enquanto do outro lado o gelo vai estar ganhando calor. Vai ter uma parte do gelo que vai se derreter, porque está recebendo calor. Aqui está perdendo e aqui está ganhando. É isso que vai acontecer. Mas vamos continuar aqui. Está em contato em uma extremidade com gelo de fusão e na outra com água em ebulição, em pressão normal. Ora, se a pressão é normal, significa que a temperatura do gelo é 0 graus Celsius.
E a temperatura do vapor é 100 graus Celsius. Logo, a variação de temperatura aí é de 100 graus Celsius. 100 menos 0 dá 100. Pronto, já tenho a minha variação de temperatura. O comprimento da barra aqui representa a espessura que o calor vai percorrer. O comprimento da barra é 25 centímetros. E a área que o calor vai percorrer, a área que o calor vai atravessar, é 5 centímetros quadrados. Então tenho todos os dados aí. E aí ele diz que a latência, calor latente de fusão é 80 calorias por grama e o calor latente de vaporização da água 570 calorias por grama. Ora, a quantidade de calor de fusão ela é dada pela massa vezes o calor latente de fusão. E a quantidade de calor de vaporização é dada pela massa vezes o calor latente de vaporização. Essas informações serão importantes. Então, se eu souber quanto foi o calor que foi perdido pelo vapor e ganho pelo gelo, eu sei que o calor de fusão vai ser igual ao calor de vaporização. Porque o calor que foi perdido pelo vapor é o mesmo calor que vai ser ganho pelo gelo. Então eu já sei que esses calores são iguais. Se eu souber quanto é esses calores e sabendo quais são as latências, os calores latentes de fusão e vaporização, eu consigo calcular a massa. Mas a primeira coisa que eu tenho que saber quanto foi o fluxo de calor. Quanto foi esse fluxo de calor. E aqui o tempo que ele quer é em meia hora. 0,5 horas, que é igual, uma hora tem 3.600 segundos, dividido por 2, porque o tempo tem que estar em segundos, porque o K é em segundos. Isso aqui é igual a 1.800 segundos. Esse é o tempo. 3.600 dividido por 2 dá 1.800 segundos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, quem é o fluxo térmico? Fluxo térmico é igual ao K, que é 0,5, vezes a área, que é 5, vezes o ΔT, que é 100, dividido pela espessura, que é 25. Eu posso simplificar esse 5 com esse 25. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Então isso aqui vai ser igual a 0,5 vezes 100. 0,5 vezes 100. Né? Multiplicar por 0,5, multiplicar por meio, é a mesma coisa de dividir por 2. Ou então vou dar duas casas decimais com essa vírgula. Isso aqui vai dar 50 dividido por 5. Logicamente isso aqui vai ser igual a 10 calorias por segundo. Esse é o fluxo térmico. A cada segundo o vapor perde 10 calorias. Cada segundo o vapor perde 10 calorias. Então, quanto é o calor total perdido em meia hora? Então, vai ser 10 vezes 1.800 segundos. Porque eu quero calor, 10 calorias é em 1 segundo. Em meia hora, são 1.800 segundos, ele vai perder 18.000 calorias. Este é a quantidade de calor de vaporização de um lado e a mesma quantidade de calor de solidificação do outro. Então, Q de vaporização é igual ao L de vaporização vezes a massa. Obviamente, a massa de vapor vai ser igual a 18.000, que é o Q, dividido pelo, porque aqui ó,
MV é igual a QV dividido por LV. Dividido pela latência, que é 540. Posso cortar esse zero com esse zero. A massa de vapor, então, será igual a 1.800 dividido por 54. Que vai dar 20 gramas. Oh, perdão. Vamos fazer a continha aqui de novo, né? 54 vezes 2. A 108 não. Oh, perdão, então aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual aproximadamente a 33,3 gramas. 33,3 gramas. E quanto é o calor de fusão? Calor de fusão é o calor latente de fusão vezes a massa de fusão. Então a massa fundida vai ser igual a QF dividido por LF, que vai ser igual, o QF é o mesmo, 18.000 dividido por 80, que vai ser igual vai dar 225 gramas. Essa é ali a massa de gelo fundida. E agora vamos para a nossa quarta e última questão. Nossa quarta e última questão. Uma parede de casa é composta por uma camada de 20 centímetros, então eu tenho uma parede composta. Um lado é de tijolo e o outro é de gesso. Uma parede de casa é composta por uma camada de 20 centímetros de espessura de tijolo. Essa aqui tem 20 centímetros. E 5 centímetros de gesso. A outra tem 5 centímetros de gesso. Qual o fluxo que atravessa? Ele quer saber o fluxo que atravessa esta parede
Se o ambiente externo aqui fora está a 35 graus Celsius e o ambiente interno está a 20 graus Celsius. E está aqui os coeficientes do gesso e do tijolo. Ora, uma coisa eu preciso saber. O fluxo térmico é o mesmo em todas as partes da parede. Então eu posso dizer que o fluxo térmico no tijolo é igual ao fluxo térmico no gesso. Então, vamos lá. Fluxo térmico no tijolo vai ser igual ao K do tijolo 0,008 vezes a área. Veja que eu posso considerar que as áreas são iguais. Então eu posso representar a área simplesmente por A. Não preciso saber qual é esta área. Vezes a variação da temperatura. Eu não tenho a variação da temperatura, mas eu sei que na primeira parede, na parede de tijolo, a temperatura externa é 35 graus. Obviamente, a temperatura entre os dois revestimentos da parede é menor do que 35 graus. Então, o ΔT vai ser 35 menos T. Dividido pela espessura, que a espessura do tijolo é 20. O fluxo de calor no gesso é igual ao K do gesso, que é 0,001, vezes, como as duas é uma mesma parede com dois revestimentos, então ela tem a mesma área, vezes, agora a variação da temperatura. Veja bem que o fluxo vai de fora para dentro. Então significa que a temperatura entre os dois revestimentos ela é maior do que a temperatura lá dentro. Então a variação da temperatura vai ser T menos 20. Dividido pela espessura. Qual é a espessura do gesso? É 5. Então agora eu posso igualar essas duas. Eu posso dizer que 0,008 vezes A vezes 35 menos T sobre 20 é igual a 0,001A vezes T menos 20 dividido por 5. Posso simplificar isso aqui por 5. Aqui dá 1